Fala galera! Começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello, eu tô aí no mochilão pelo mundo, viajando só com passagem de ida, sem passagem de volta, eu tô indo no flow, deixando a vida me levar. E no momento eu tô aqui na Ásia, no Vietnã, em Hanoi. Tô aqui nos últimos dias nesse país, me preparando aí pro próximo. E eu decidi vir aqui abrir meu coração e contar toda essa história aí que vocês viram no título sobre o Green Card, sobre a documentação dos Estados Unidos, o que rolou. Eu sei que muita gente tem muita dúvida sobre todo esse processo de documentação e muita gente ainda se pergunta, muita gente ainda se espera por esse momento. E eu entendi que o que aconteceu na minha vida era uma história, era para compartilhar, era para ajudar, era para inspirar outras pessoas e eu vim aqui para isso, né? Pra dar um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de abertura, um pouquinho mais de mudança de percepção, né? Através da minha história. E é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo, né? Muitos pedidos também, eu senti no meu coração que era a hora de compartilhar. Eu pensei muito se eu deveria compartilhar ou não, mas eu acredito que pode dar muita luz pra muita gente, assim, sabe? Então é por isso que eu venho compartilhar essa história. Eu sabia que em algum momento eu tinha que falar sobre isso. E é isso, vim então compartilhar sobre toda a minha história aí de documentação nos Estados Unidos. Primeiramente eu queria colocar alguns pontos aqui, né? Para se legalizar nos Estados Unidos, uma das principais formas e quase únicas é o casamento, né? Através do casamento com cidadãos americanos que você consegue o Green Card, né? A possibilidade de se tornar residente. Ou tem outras formas também, né? Por visto de trabalho, por aplicar de quem faz muito dinheiro, né? Para economista, para business aí, né? Mas não era o meu caso, então o que aconteceu na minha vida foi algo do universo, assim, foi Deus que mandou o que aconteceu na minha vida e eu sabia que em algum momento eu precisava vir falando sobre isso, porque eu vejo a galera que mora nos Estados Unidos, que tem esse sonho, que quer casar, que precisa do documento, que acha que precisa do documento, mas não se abre pra vida, sabe? E tudo que eu venho dizer aqui nesse canal, na minha história, tudo que eu consegui até hoje foi porque eu me abri, foi porque eu me permiti viver situações que normalmente a galera não vai nesse caminho, sabe? Eu sempre me coloquei em caminhos diferentes onde a manada tava indo. E é isso que me fez ganhar coisas inesperadas, presenciar situações que não é todo mundo que presencia, né? Eu ouvi muitas pessoas falando que, ai meu Deus, ganhou na Mega Sena, sortuda, mas não é sorte, eu vou mostrar que não é sorte, é se colocar em lugares que você precisa estar para conseguir certas coisas. Vou aqui resumir um pouco da minha história, né, de como que aconteceu tudo isso e como que foi, né. Em 2020, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu me mudei para Boston, que era onde meu irmão do coração tava morando, o Ali, e eu morei um mês na casa dele. Depois desse um mês, eu sentia que eu tinha ido para os Estados Unidos pra falar inglês, sabe, pra me adentrar na cultura. Eu não queria viver no meio dos brasileiros, sabe? Nesse um mês que eu morei com ele, a gente só saía com brasileiro, a gente só tava no meio dos brasileiros e eu não tava vivendo a cultura americana, não tava vivendo o que eu queria viver, sabe? Eu tinha saído do Brasil pra explorar o mundo, pra conhecer outras culturas, pra conhecer outras pessoas, pra realmente falar inglês. E ali naquele meio não tava acontecendo e eu sabia que eu queria ir pra onde eu pudesse me desafiar. E aí eu comecei a pesquisar casas onde eu pudesse morar com americanos, que eu pudesse morar com estrangeiros, em vez de morar com a galera brasileira no meio da comunidade brasileira. E nessa de procurar casas, eu encontrei uma casa num bairro lá que todo mundo me julgou, que era o bairro dos negros, que moravam aqui, que são da comunidade negra, né? Da galera que vem da África aí, do pessoal da pele mais escura. E eu fui morar nessa cidade sem preconceito nenhum, sem medo nenhum. Não sei por que eu tinha medo, né? Só por causa da cor da pele da pessoa, é meio estranho isso, né? Como que tá enraizado o preconceito na nossa cabeça, né? Só porque existe uma cidade que são cheias de negros, deveria ter medo. Eu nunca pensei nisso, né? Eu simplesmente foi ali onde eu consegui a oportunidade e acabei entrando nesse único espacinho que tinha. E nessa casa moravam 12 pessoas de diversos lugares e também dos Estados Unidos, mas a maioria ali da comunidade da Angola, a comunidade africana ali e tal. E eu fiz muita amizade com essa galera e foi muito massa. E uma das meninas que eu fiz amizade, ela era americana,
também da comunidade negra ali, e tava morando nessa casa. E a gente começou a fazer muita amizade, né? Ela nunca tinha conhecido nenhuma brasileira, ela nunca tinha conhecido um foreigner, né? Nunca tinha conhecido um estrangeiro, e eu tava ali também, nunca tinha feito amizade com nenhum americano. Então a gente começou a sair muito, a gente começou a conversar muito, eu comecei a deixar de fazer aula de inglês pra poder passear com eles, porque a minha aula tava sendo na vida real, então acabou que a gente começou a se unir, assim, pelos dois propósitos, porque eu queria me aprender inglês, porque eles também queriam conhecer um pouquinho mais da minha cultura, e a gente acabou fazendo uma comunidade ali naquele momento. Eu lembro que foi o verão de 2020. E aí nessa, eu nunca pensei no documento, eu nunca nem tinha cogitado essa ideia, porque eu queria ir embora, na verdade, eu tava esperando agosto, que era a minha passagem de volta pro Brasil, né, minha ideia era ter ficado só 6 meses nos Estados Unidos. E aí, nesse meio tempo, eu terminei meu relacionamento, né, que eu namorava à distância e ia voltar pro Brasil por conta desse relacionamento. E nesse meio tempo que aconteceu esse término de namoro e também minha passagem tinha sido cancelada por conta da pandemia, né, na época, naquele momento eu parei, pensei e falei, cara, o que eu faço agora? Pra onde eu vou? O que vai acontecer? Porque eu fiquei até triste, porque eu queria muito voltar pro Brasil, teve o término que me fez sofrer muito. Mas naquele momento eu entendi que era pra eu ficar ali de alguma maneira. Nesse dia, eu falei, eu vou estender o visto então. Daí eu estendi o visto e contei pra ela me ajudou a fazer a carta e tal, que eu apliquei tudo sozinha, eu sempre faço tudo sozinha, nunca paguei agência pra nada, nunca paguei pra outras pessoas fazer coisas que eu mesma poderia fazer, né? E aí nessa de conversar com ela e ela me ajudar a fazer essa carta pra extensão do visto, a gente tava indo pra uma montanha. E eu falei pra ela, quer saber, agora eu vou passar os outros 6 meses na Califórnia, conhecer um surfista e casar. Falei brincando, assim, né? Sem nenhuma pretensão. E ela falou, mas tá, por quê? Casar te ajuda de alguma maneira? Eu falei, sim, se eu casar eu consigo documento, eu posso trabalhar aqui de outras maneiras, né? Legalizada, posso ir ver minha família, posso voltar, não fico presa aqui. Falei todos os benefícios pra ela. Ela falou assim, cara, se você tá precisando dessa ajuda, eu te ajudo. Se você quer casar por conta disso, se você precisa disso, eu tô dentro, eu faço isso por você. Daí eu, tipo, na verdade eu nem dei muita bola, não acreditei muito. A gente foi fazer a montanha, subir a montanha lá, curtimos o dia. Voltei. Nesse dia que eu voltei, eu liguei pro Alho, né? Meu brotherzão, meu irmão. Falei pra ele, nossa, guria, nossa, Pia, a Kemisha falou isso. O que eu faço? Daí ele falou assim, cara, se ela realmente quer casar com você, não pensa 2 vezes, porque isso é o que todo mundo quer na vida e não é tão fácil assim. Isso aí é ganhar na Mega Sena, porque, tipo assim, pra quem não sabe, a galera que mora nos Estados Unidos paga até 20, 30 mil dólares no casamento, assim. A galera, eu conheço gente que mora lá 10, 15 anos e nunca teve uma oportunidade dessa. E tá desesperado por conta de casamento. E eu, assim, no primeiro mês morando fora da minha bolha, da minha zona de conforto, alguém me oferece o casamento. Então, assim, realmente foi algo muito diferente de tudo que tava acostumado, né? Mas hoje eu entendo que é porque eu me coloquei naquele lugar. E muitas pessoas falaram sorte. Mas pra mim não é sorte. Tipo, hoje eu entendo que é só porque eu estava naquele lugar que não tinha muita disputa. Ela não conhecia nenhum brasileiro que queria casar com ela. Tipo, ela deu de bom coração, sabe? Hoje eu vejo a galera falando sorte. Cara, não é sorte. É você se colocar no lugar certo. A gente que cria sorte, né? Você não vai conseguir um casamento se você tá nos Estados Unidos e quer esse documento, se você continuar vivendo no seu mundinho, no meio de um monte de brasileiro que estão disputando um com os outros. Então, não é sorte, são escolhas bem feitas, né? Esse é o lema. Enfim, daí o Ali falou assim, faz isso, casa, não pensa 2 vezes e vai. Aí, eu lembro até hoje que eu fui no quarto dela, bati na porta e falei, cara, oi, é real? Você realmente quer fazer isso? Você acha que pode, que rola, tal? E ela falou assim, me dá 3 dias, me dá um tempo que eu vou pensar, vou falar com algumas pessoas e eu te falo. E eu falei, tinha entregado, né? Se não desse certo, eu ia pra Califórnia. De qualquer maneira, as duas eram coisas que eu queria muito. Na verdade, o casamento eu nem queria, porque eu nunca nem tinha pensado nisso. E aí eu fui pra Califórnia visitar o Ali, assim, né? Fiquei 15 dias lá. Quando voltei, a gente casou. Ela aceitou, ela falou que tudo bem e tal. A gente casou. E não deu, tipo, dessa ideia que ela tinha falado no dia da montanha até o dia do nosso casamento, deu acho que 20 dias, assim. Ou seja, a gente casou, eu casei com uma mulher, com uma menina, né? Uma mulher, na verdade.
E casamento homossexual é bem visto até nos Estados Unidos, né? Eles protegem, não fazem tantas perguntas assim, né? Porque pra não dar preconceito nem nada. Então, acho que foi uma forma de eu conseguir esse casamento, por mais que seja falso. Não foi falso, na verdade, foi real, mas tipo, nem sem uma relação amorosa, né? Foi de coração mesmo. E aí, nessa, a gente decidiu morar junto, porque a gente morava nessa casa com 12 pessoas, a gente queria um pouco mais de privacidade, já tava, né, overwhelmed, já tava, tipo, demais, né, morar com 12 pessoas. E a gente decidiu morar numa casa só nós duas, a gente dividia o apartamento. Então, ela tinha o quarto dela, tinha o meu, a gente dividia a casa, dividia as contas. E acabou que, pra mim, era cômodo, porque eu morava com a pessoa que eu era casada, então qualquer problema que pudesse dar, a gente tava morando na mesma casa. Acabei conhecendo toda a família dela, ela me chamava pra ir pra alguns lugares, acabei indo, conheci bastante da cultura, né? Conheci bastante também dos sentimentos de como é ser negro nos Estados Unidos. Eu conheci muito dessa raiz, assim, sabe? Desse preconceito que é enraizado num sistema, e não só dos brancos com os pretos, mas dos pretos em si mesmo, sabe? Dos negros em si mesmo. Eles também se colocam em um lugar de inferioridade. Isso é muito triste porque, né, ninguém é inferior a ninguém, principalmente pela cor, né? Mas, infelizmente, a gente vive num mundo que nos faz acreditar que sim, né? Enfim, não é esse o assunto. Mas eu acabei vivendo muito dentro dessa cultura. Casei, e aí a gente morou junto, né? E nesse morar junto, aí que começou, né? Acho que quando a gente mora junto com uma pessoa, a gente conhece ela verdadeiramente, né? E aí, esse morar junto nos afastou, assim, sabe? A gente era muito mais amigo quando a gente tava na casa com 12 pessoas do que quando a gente foi morar junto. Eu comecei a ver a realidade, assim, sabe? Ela vivia um relacionamento com outro cara lá, super abusivo, e que eu acabei entrando nesse relacionamento abusivo, sabe? Eu via o tanto que ela sofria. Ela acabou engravidando desse cara que tinha outra família, e perdeu o bebê com 5 meses. Então foi, assim, um processo bem doloroso que ela passou. Eu acabei sentindo também, né, por ela ser amante. Daí deu problema também com a mulher do cara, que ia lá em casa e reclamava e brigava. E aí uma vez ela tava brigando, de vez em quando ela brigava com o cara, daí eles se brigavam, daí eu tinha que intervir. Aí no outro dia ela estava tudo bem, ele estava lá em casa de novo e eu já não conseguia mais olhar pra cara dele. E aí, tipo, eu comecei a viver naquele relacionamento junto, assim, e não tava mais me fazendo bem. Sabe, eu já tive que separar os dois de briga, e no outro dia eu tive que ouvir os dois transando. Tipo assim, era muita coisa pra mim, sabe? E principalmente depois do meu despertar espiritual, depois de tudo que eu comecei a enxergar, né, além do que os olhos podem ver, eu comecei a perceber, sabe, por que eu tô aqui, cara? Por que eu tô vivendo esse relacionamento junto? Por que eu tô vivendo nesse lugar, nessa casa, sabe? Tava me sugando muito a minha energia. E eu comecei a perguntar, por que eu tô aqui, cara? É só por conta do casamento? Porque eu acho que a gente tem que ficar em lugares que nos fazem bem. Não importa se era pelo documento ou não, enquanto tava me fazendo bem, eu tava ali. Mas a partir do momento que tava indo contra os meus princípios, sabe? A partir do momento que tava me machucando, a partir do momento que eu tava sendo mais sugada, que a minha energia tava sendo, nossa, baixada, mesmo que inconscientemente, né? Porque eles não queriam fazer isso, mas eles estavam fazendo com eles e eu ali tava no meio. Eu comecei a me questionar, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô aqui? Só que eu tinha que esperar, né? Já tinha dado entrada no documento, já tinha que esperar toda a resposta da documentação. Até que o casamento foi em agosto de 2020, eu apliquei para documentação em janeiro de 2021 e meus documentos começaram a chegar lá por setembro de 2021, setembro do ano passado. Chegou lá o permit de trabalho, social, todos os documentos lá que vão chegando, até que foi marcada a data da entrevista, que foi em novembro, final de novembro de 2021, final de novembro do ano passado. E nesse meio tempo eu já tinha marcado toda a minha viagem pro Brasil, que eu decidi que eu queria ficar 2 meses no Brasil, porque eu já tava aqui, eu não aguentava mais viver naquela casa, eu já não conseguia mais conversar, a gente já não tinha mais uma relação boa, já tava, assim, no meu limite mesmo, e eu precisava sair daquele meio, sabe, pra me reconectar, pra pensar o que eu queria fazer, pra dar um ar mesmo, sabe? Então eu sabia que eu queria ficar um pouco fora e
E antes disso eu tinha ganhado uma grana lá dos investimentos que eu tinha feito, então eu decidi usar esse dinheiro para poder me reconectar, para poder realizar sonhos, para poder levantar minha energia, para poder levar minha mãe para andar de avião. Vivi aí 2 meses incríveis no Brasil, porque eu tinha ganhado essa grana. Mas tá, eu fui pro Brasil no começo de dezembro e a entrevista era no final de novembro. E só que na entrevista eles perguntaram algumas coisas que eram necessário que a gente estivesse conversando, sabe? E a gente não tinha essa amizade. Eu achei que seriam perguntas só relacionadas à casa, mas não, foram perguntas profundas, assim, sabe? Perguntaram também de tatuagem, de quantas tatuagens. Ela tinha uma tatuagem no peito que eu nem lembrava, eu não falei da tatuagem. Perguntaram também da gravidez, se ela já tinha ficado grávida. Eu falei que não, a gente não tinha combinado as questões, a gente não tinha nem conversado um dia antes da entrevista. É muito importante que antes dessa entrevista, né, esteja tudo bem alinhado, esteja tudo bem conversado, e a gente nem conversou, a gente nem se falou. Eu já tava assim, entregando nas mãos de Deus. Eu não queria mais ficar, tipo, fingindo ser uma pessoa que eu não era. Eu não queria ficar, ai, meu Deus, não, só por causa da entrevista, sabe? Eu sou muito honesta, eu sou muito sincera e eu não preciso mentir pra ganhar nada de ninguém, sabe? Então eu não queria ficar fingindo ser uma pessoa, ser uma coisa que eu não tava sendo naquele momento, sabe? Eu não queria mais ficar naquele lugar, eu não tava mais feliz com aquilo. E não era só por causa da entrevista que eu ia mudar, assim, sabe? E então, no dia da entrevista a gente respondeu coisas totalmente diferentes, algumas coisas, né, não todas. E nesse dia eles falaram, olha, a gente vai revisar todos os documentos e a gente vai mandar uma resposta. Então, não peguei o green card naquele dia. Mas mesmo assim fui viajar, mesmo assim fui pro Brasil, porque eu tinha conseguido permit, né, não tinha problema nenhum em poder ir. E esperando E acabei esperando essa carta do governo lá, né, que eles iam mandar pra ver qual que era qual que era o próximo passo. Até que eu voltei do Brasil, né, que foi em fevereiro, voltei pro Brasil e a situação não tinha melhorado. Eu pensei várias vezes no Brasil que eu não queria mais voltar a morar naquela casa, eu não queria mais viver dentro daquele lugar. Eu tava vivendo num lugar onde, sei lá, não tava me fazendo bem, sabe? Não me fazia bem. Não só a casa, mas em Boston, todo o rolê que eu tava vivendo ali, todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele momento, eu não queria mais viver aquilo. Eu não queria estar presa em um sistema, eu não queria mais trabalhar só por conta de dinheiro, eu não queria mais viver só por conta de fazer dólar, eu não queria mais isso, sabe? Todo o meu despertar espiritual mudou toda a minha percepção da vida, sabe? Enquanto eu falava com pessoas de tudo que eu tava sentindo e todo mundo falava, você tem que aguentar, é o documento, e eu estava assim, cara, eu quero que se foda esse documento, eu quero ser livre, eu não quero mais ficar numa situação onde me entristece, uma situação onde eu não quero ir pra casa. Tinham dias que eu saía do trabalho e eu queria ficar dentro do carro porque eu não queria ir pra casa e viver aquela situação, eu não queria encontrar o cara, eu não queria encontrar ela. A gente já não batia mais nada. Várias vezes eu tentei, eu abraçava, eu falava que tudo bem, que ia ficar tudo certo, mas no outro dia acontecia tudo de novo. Eu vivia situações assim que, cara, não fazia sentido eu continuar ali. Nem por um documento, nem por um papel de um documento de um país, cara. Você tem noção que eu tava presa por um documento de um país que eu nem queria ficar, eu só tava de passagem. Eu estava de passagem nos Estados Unidos e hoje eu entendo isso, né? Que os Estados Unidos foi o país que me levantou, que me deu muita oportunidade, que me fez abrir o leque de oportunidade, que me fez expandir a consciência, abrir o olhar para as diversas oportunidades que tem no mundo, para ganhar dólar, para falar inglês. Mas eu não queria ficar ali para sempre. Eu não queria fazer parte daquele sistema. Os Estados Unidos é uma máquina de dinheiro que não para. A galera trabalha muito pra ganhar dinheiro lá e eu queria viver, eu não queria trabalhar muito pra não poder viver, eu queria viver. E óbvio que pra viver você precisa de dinheiro, mas você precisa de muito menos dinheiro do que você acha que precisa. A gente precisa de tempo de qualidade de vida, né? A gente precisa de prioridades, a gente precisa de muito mais, né? A galera fica nos Estados Unidos trabalhando a vida inteira e às vezes nem usufrui desse dinheiro, sabe? Porque tá só trabalhando pra conseguir mais e mais e mais. Enfim, né, tipo, falar de toda essa percepção que me traz, né, de todo esse pensamento que os Estados Unidos me trouxe é fundamental pra hoje você estar entendendo, né, do lugar onde eu tô e da onde eu saí.
E aí tá, mas aí o que aconteceu pra eu desistir de tudo? Foi um ponto-chave. Um dia eu fui viajar pra New York, eu fui pra Ecstatic Dance, uma festa consciente, sem álcool, sem droga, eu já tava nesse caminho, né, espiritual, em toda essa jornada aí que eu tô vivendo nessa vida, e já não tava bebendo mais, já não usava droga, já tinha mudado todo o meu ciclo de amizade, né? E eu fui sozinha pra Nova York. Naquele dia eu senti assim, sabe? Olha, eu vou sozinha, eu vou só com passagem de ida, que eu só tinha comprado o ticket de ida, não conhecia ninguém, fui sozinha, peguei um Airbnb perto do evento lá, fui sozinha na festa, cheguei naquela festa e foi a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida. E é por isso que hoje eu tô viajando o mundo sozinha. Porque aquele dia eu fui, testei e deu certo. Foi um dia que eu precisei testar pra ver se era aquilo que eu queria fazer. E foi. Foi por causa daquela festa que hoje eu tô aqui nessa viagem, né, na vida aí. E aí eu conheci um cara, conheci muita gente na verdade, mas eu conheci um cara que foi o ponto-chave, o Eric. Nossa, ele marcou a minha vida, assim. E aí a gente começou a conversar, a gente saiu nos próximos dias, eu acabei ficando mais um tempo na casa dele, não voltei no dia que eu tava planejando voltar. Fui me abrindo, assim, sabe? Fui deixando. E aí ele me falou que viajava o mundo há muito tempo, assim, só no flow, que ia e deixava as coisas acontecer. Parecia até, tipo, meio um sonho. E agora eu tô fazendo o que ele me falou aquele dia. E aí eu falava assim, mas e dinheiro? Ele falou, cara, dinheiro acontece, você faz na hora, você trabalha, você volta, você faz dinheiro de novo, você consegue as oportunidades ali, tem um ou outro. E aí eu também já tava nessa ideia de trabalhar online, né? Hoje meu trabalho é online, então pode estar em qualquer lugar do mundo. E aí me aqueceu o coração, assim, naquele momento. Quando eu conversei e vi que era possível, ele já viajava o mundo como eu viajo há mais de 15 anos. E eu falei, caralho, é possível então. E aí eu voltei pra casa com aquele negócio do coração. Eu falei, cara, é isso, eu quero viajar o mundo. Mas eu ainda tava esperando aquela carta do documento que tinham falado que eu precisava esperar, né? Pra eu poder saber qual que era a minha situação, né? E aí, tá, voltei pra casa. Eu lembro até hoje que eu voltei pra casa, peguei as cartas no mailbox ali, né? Fui abrindo uma por uma e não era carta do governo, mas eu me decepcionei porque eu abri as cartas e tinham mais de $2.000 de conta atrasada, de luz, gás e água lá, dessas contas básicas. E eu dava o dinheiro pra ela e fazia mais de um ano que ela não pagava. Ou seja, a qualquer momento podiam ser cortadas as nossas necessidades básicas porque eu dava o dinheiro pra ela e ela não pagava. Naquele momento foi um balde de água fria na minha cabeça, assim, sabe? Naquele momento eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Olha o buraco que eu tô me enfiando. Meu, eu sempre fui muito certa nas minhas contas, eu não devo nem $10 pro amigo do lado, não devo nada pra ninguém, eu sempre sou... O dia de pagar conta é dia de pagar conta, cara. Isso é a primeira parada que a gente faz na vida, não existe pagar conta atrasada na minha vida, não existe dever nada pra ninguém. E principalmente água, luz e gás, que é o básico pra sobreviver. E aí naquele dia eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Nossa, eu chorei um monte, assim, pedi muita luz, pedi muita guiança, assim. E falei, não é isso que eu quero. Ok. Fiquei com aquilo na cabeça. E aí, 2 dias depois, exatamente 2 dias depois, chega a carta do governo. Depois de toda essa eu rezava pedindo respostas, 2 dias depois chega a carta do governo. Nessa carta do governo tava escrito assim... Precisamos, seu green card não foi aprovado, você precisa, se você quiser entrar se você quiser fazer uma contestação, você precisa mandar mais documentos, provar, né? Você precisa, talvez, pedir uma visita em casa, mandar mais documentos, conta de banco, todas essas coisas. Estavam pedindo um monte de documento para eles poderem reconsiderar o processo. Naquele momento eu falei, cara, é essa a resposta que eu pedi pra Deus, é essa a resposta. Por que eu vou continuar mentindo? Por que eu vou continuar aqui? Provavelmente eu teria que continuar mais um ano aí mandando documentação, gastando com advogado, gastando energia, gastando tempo, colocando esforço numa coisa que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais estar ali. Eu já tava me questionando há muito tempo por que eu tava ali. E aquela carta, na hora que eu olhei, eu falei, cara, é isso. Não quero mais, não vou mandar documento nenhum, eu tô fora disso, eu tô fora. E naquele momento eu respirei e é isso. Nesse dia eu decidi, tô indo viajar o mundo em um mês.
porque o dinheiro que eu tinha guardado, eu podia escolher se eu gastava com advogado e podia ficar lá o resto da vida tentando provar uma coisa que não era verdade, porque isso não era verdade, eu não era casada, eu não merecia o documento dos Estados Unidos, né? Acho que muita gente sofre com uma parada pra continuar mentindo, sabe? Pra continuar provando uma parada que não é verdade. O casamento falso é falso. E eu trabalho com a verdade, sabe? E eu percebi que se um dia for pra eu ter o green card e ser residente dos Estados Unidos, vai ser naturalmente, vai acontecer naturalmente. Eu vou conhecer um americano aqui fora, vai ser assim, vai acontecer, vai fluir. Depois eu fui pro Havaí e conheci outras pessoas que também me ofereceram um documento, mas eu falei, não, muito obrigada. Agora eu não quero mais, eu jamais casaria por documento de novo. Hoje eu trabalho com a verdade, eu trabalho com a libertação, sabe? Com ser liberto, e o documento e ficar preso a situações que não são reais só por causa de um papel não entra mais na minha vida, não faz parte de quem eu sou, e eu prefiro continuar aí com a cidadania brasileira, que eu posso ir pra onde eu quiser no mundo, onde eu quiser no mundo eu entro, todos os países que eu tô entrando, a recepção é assim, ó, entre, fique à vontade. Aqui no Vietnã, do nada, eu consegui outra documentação pra poder ficar mais, geralmente você pode ficar 30 dias, eu cheguei num lugar que eles mesmos estenderam meu visto pra eu poder ficar mais 3 meses se eu quisesse. Na Coreia, não perguntaram nada, só falaram welcome, bem-vindo. Tipo assim, eu percebi que eu não precisava mais ficar preso a barreiras da nossa própria mente, sabe? Onde a gente for no mundo, a gente vai ser recebido. Não é só os Estados Unidos que oferece oportunidade, não é só os Estados Unidos que te possibilita viver uma vida dos sonhos. Cara, o mundo é gigante, tem muita oportunidade na vida. Dá um exemplo, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Aqui no Vietnã, se você dá aula de inglês, você ganha $20 a hora. Nos Estados Unidos, pegar $20 a hora não é fácil, não. Não é muito fácil, não. Eu cheguei ganhando $8 a hora. Então, assim, $20 a hora aqui, se eu trabalhar 5 horas por dia, eu ganho muito mais do que se eu trabalhar 8 nos Estados Unidos, porque aqui o custo de vida é muito mais baixo. Então, se você fizer as contas ali, se você for pensar só em dinheiro, aqui eu consigo ganhar muito mais dinheiro do que nos Estados Unidos. Mas é a mudança de percepções, né? A mente vai se abrindo, você vai entendendo que é só status, que às vezes você quer morar num país, né, de segurança, tal. Mas enfim, tem a Europa, tem Canadá, tem Austrália, tem muita coisa no mundo. E eu tava presa num lugar que eu já tinha explorado, já tinha conhecido. E acabei, assim, entendendo que não era pra mim aquele lugar, sabe? Eu já não tava mais sentindo que eu queria ficar nos Estados Unidos. Porque mesmo que eu conseguisse o green card, eu teria que voltar a cada 5 meses, a cada 4 meses, pra continuar provando que a gente era casada, porque depois eu teria que aplicar pra outro documento, até conseguir a cidadania, eram 5 anos. Então, assim, desde esse dia do green card até eu conseguir realmente a cidadania, que é o objetivo, né, se você tá ali pelo green card, seriam 5 anos. Então, seriam 5 anos da minha vida que eu estaria colocando esforço, mentindo, pagando, de certo eu teria que dar dinheiro pra ela também, pra poder, né, sei lá, pagar uma parada. Quando, na verdade, eu queria ser livre, eu não penso hoje nem voltar nos Estados Unidos. Eu não penso, minha vida não vibra na mesma frequência que a galera dos Estados Unidos. Hoje, viajando pelo mundo, eu vejo o quão rico é, sabe? As pessoas da Europa, por exemplo, que lutam por qualidade de vida, não por mais dinheiro, não por mais carro, sabe? A galera da Europa trabalha um ano inteiro pra viajar o outro ano inteiro. A galera dos Estados Unidos, não. A galera trabalha o ano inteiro pra comprar um carro. Tipo assim, sei lá, sabe? Tudo bem pra quem quer comprar um carro, mas o meu objetivo de vida é outro. Então, pra mim, não tava fazendo mais sentido ficar lá, sabe? Os Estados Unidos é um país super capitalista, super consumista, que te incentiva a comprar. E a partir do momento que eu parei de comprar, eu não me via mais ali naquele lugar. Entende o que eu quero dizer? Eu tô falando todas essas coisas pra contextualizar o porquê que eu abandonei meu processo, né? Por que eu abandonei o green card. E aí tá, naquele momento que chegou aquela carta, eu falei, é isso, tchau, tô indo pro mundo. E isso eu lembro até hoje que foi lá pelo dia 15 de março, eu tinha que ficar mais abril, que era o mês do depósito, né? Tinha que avisar a mulher que eu não ia mais morar na casa, avisar ela, vender todas as minhas coisas, trabalhar pra caralho pra conseguir... trabalhar, sem a palavra. Trabalhar muito pra poder fazer dinheiro e viajar, né? E sair aí sem rumo.
E foi dito e feito, né? Esses últimos 40 dias que eu fiquei em Boston, eu trabalhei muito, eu vendi todas as minhas coisas, eu foquei muito nos meus projetos, eu ergui todas as minhas ideias, né? Trabalhei muito o interior também, comecei a lançar comecei a trabalhar em todos os meus projetos, que hoje aí é lançamento, hoje é meu trabalho. Há 6 meses atrás não era, 6 meses atrás era uma plantinha, era uma sementinha, né? Hoje eu trabalho com toda essa parte de ação, de energia, de movimento. Vou deixar todos os links aqui também. E é isso, eu jamais conseguiria viver todo esse movimento, eu jamais conseguiria experienciar todas essas mágicas que têm acontecido na minha vida se eu tivesse presa dentro daquela casa por conta daquele documento. Sair daquele lugar, daquela casa que eu sentia que era um buraco, assim, sabe? Que era um buraco que eu falava, cara, eu só tô aqui por causa de um papel, só tô aqui por causa de um papel, de um país que eu não quero ficar. A hora que eu saí daquela casa e eu comecei a explorar o mundo, que eu comecei a conhecer gente alinhada com a minha frequência, alinhada com o meu propósito, que eu fui pra Havaí, que recebi mais propostas de documento, e eu falei, não, eu não quero isso, obrigada, chega, já deu. Vim pra fora, conheci toda a galera da Europa, conheci a galera da Ásia, conheci gente do mundo inteiro que viaja livre, sem se preocupar com documento. Eu conheci gente da Europa que se absteve da cidadania americana porque, tipo, via que os Estados Unidos é só uma máquina de fazer dinheiro, né? E tem gente que não quer participar dessa máquina de fazer dinheiro. Tem gente que quer viver, né? Óbvio que o dinheiro vem, o dinheiro é consequência da nossa vida, o dinheiro aparece. Você só precisa alinhar com o propósito, né? Você só precisa começar a enxergar a vida com olhares de oportunidades, né? Que tem milhares, não é só um caminho que vai te levar até lá, tem várias opções. Quando você entende, né? Quando você coloca do teu mindset ali também, né? Quando você para de gastar à toa, quando você começa a guardar dinheiro, que você começa a investir em você, né? Na tua carreira, na tua vida, o dinheiro vem, cara. Você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Aqui no Vietnã, conheci muita gente rica aqui no Vietnã. Cara, em qualquer lugar do mundo você faz dinheiro. Não é só os Estados Unidos que vai te colocar num lugar onde você quer, não é. É isso que eu queria trazer aqui pra abrir a cabeça da galera, porque eu vejo que a galera tá lá ainda pensando no casamento, pensando no documento, mas não é só aí, cara. A gente tem um mundo inteiro pra explorar, a gente tem um mundo inteiro pra encontrar oportunidades que vai ressoar com o nosso coração. E viver nos Estados Unidos não me trazia essa liberdade, sabe? Os Estados Unidos era uma falsa liberdade, porque me fazia continuar sendo parte dessa máquina em que tinha que trabalhar todos os dias na semana ou muitas horas na semana para continuar mantendo um nível. Por exemplo, o aluguel nos Estados Unidos, só o aluguel de onde eu morava era $1.000. Hoje eu gasto $500 por mês para viajar o mundo, para ir para onde eu quiser, tipo assim, agora, né? Aqui na Ásia é tudo muito barato e tem muito país ainda para eu conhecer aqui, o Oriente Médio, a África, todos os lugares ali que eu quero conhecer. Com $600, $700 por mês você viaja de boa, confortavelmente, sabe? Então, só o dinheiro, menos do dinheiro do aluguel já é o suficiente para eu conseguir manter a minha vida em liberdade. E lá eu precisava de pelo menos 2 para conseguir manter um nível de vida. Então, é muito diferente, sabe? A liberdade que eu tô tendo aqui, sabe? De cultural, de língua, sei lá, de fazer o que eu quiser, de eu não precisar voltar, de eu não precisar mentir, de eu não precisar fazer coisas que não estavam alinhadas com a minha frequência. Ai, já foram 33 minutos, eu sei que tá longo, mas eu queria muito vir contextualizar essa história, eu queria vir muito dizer por que aconteceu tudo isso, né? Como que eu decidi viajar o mundo também. E é isso, a liberdade pra mim é essa, sabe? Não é uma falsa liberdade de ter que ficar indo, vindo, pagando táxis de um país que eu nem quero morar, sabe? Ir lá na frente do juiz e falar, não, a gente é casado, sendo que isso não era real, isso pra mim, sabe? Não vibra no meu coração. E eu comecei a entender que eu precisava fazer coisas que vibrassem no meu coração pra eu conseguir chegar onde eu quero chegar. E essa mentira, né, que o casamento falso, que você procurar uma pessoa só por causa de documento traz, não se alinhava com o lugar onde eu queria chegar. Então eu soltei, o universo sabe o que faz, Deus sabe o que faz, Deus, a energia, toda a egrégora espiritual sabe o que faz. E eu sei que aonde eu for no mundo eu vou encontrar pessoas que de alguma forma vai me dar aquilo que eu preciso. Então,
nesse momento que eu tô procurando são pessoas que eu consiga trocar os mesmos interesses, sabe? As mesmas aspirações de vida. E nos Estados Unidos eu não encontrava isso. Nos Estados Unidos eu encontrava pessoas que queriam coisas que só podiam comprar um dinheiro. E aqui eu tô encontrando pessoas que a gente troca baseado no amor, na verdade, sabe? Em outras moedas de troca. Mas é isso, eu acho que eu consegui resumir um pouco a minha história. Eu queria muito poder falar isso pra você que às vezes está se sentindo preso numa situação, sabe? Se abre pra outras oportunidades. Saia da caixa. Acredite que existe um mundo gigante, gigante, gigante fora daquela situação que você tá vivendo. Olhe como telespectador para aquilo que você tá vivendo, sabe? Saia do olho do furacão e analise e fala, essa é a vida que eu quero ter? É isso? Eu preciso mesmo passar por isso para ter aquilo que eu quero? Eu preciso mesmo viver tudo isso para chegar onde eu quero chegar? Sabe? Se abra, solte, se permita a sair de situações onde não te faz bem, para acessar muito mais. Tem muito mais aí pelo mundo, tem muito mais coisas vindo, se a gente permite se abrir, se a gente permite se desapegar, se a gente permite se a gente permite que isso aconteça, sabe? A gente só consegue sentir a magia, a gente só consegue receber as coisas incríveis da vida se a gente permite, sabe? Se a gente se dá espaço. E eu jamais conseguiria estar viajando pelo mundo, tendo liberdade, a liberdade que eu quero ter, se eu estivesse presa dentro daquele apartamento lá em Boston. Então, é isso. A liberdade existe, mas ela precisa... ela só acontece com escolha bem feita, sabe? Com escolhas bem feitas. A gente precisa se perguntar se o lugar onde a gente tá tem a ver com o lugar onde a gente quer chegar. E muitas vezes a gente só quer aquilo que a gente tá olhando, sabe? A gente só quer aquilo, uma coisa. Mas a partir do momento que a gente solta essa coisa, vem tantas outras coisas que você não faz ideia da grandiosidade que sabe? E é isso. E se você ainda quer o casamento, e mesmo assim, se você tá nos Estados Unidos e quer o casamento, cara, não é no meio da comunidade brasileira que você vai encontrar, não é no meio de pessoas que só estão competindo entre as outras, não é. Eu aprendi muito que a comunidade brasileira nos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts ali, era uma competição muito acirrada, assim, sabe? A partir do momento que eu me abri e saí dessa comunidade, eu percebi que existe gente no mundo que torce pela sua felicidade, que vive por você, que quer te ajudar, até com o casamento, né? Então, até com um documento, por exemplo. E é isso, né? Se abra pra vida, existe um universo inteiro aí acontecendo fora daquele que você consegue ver, mas você precisa dar esse passo pra fora dessa bolha. É isso, eu vou deixar a playlist aqui com todos os insights que eu vim aprendendo durante toda essa jornada, eu vou deixar aqui embaixo. E pra quem ressoou no coração, sentiu aí a mensagem, deixa um joinha, se inscreve no meu canal, vou deixar o cardzinho aqui. E é isso, um beijão e até a próxima!